Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. Mas só depois da vinheta. Vamos lá! Esse livro aqui conta a história trágica da família Lisbon e de como as 5 meninas da família, as 5 filhas do casal, se suicidaram. Esse não é nenhum spoiler, tá no título do livro aqui, As Virgens Suicidas, e também é contado logo nas primeiras páginas, que todas as 5 meninas morreram e a morte delas foi por suicídio. O foco aqui é a gente descobrir o contexto e qual que era o grau mental dessas meninas quando elas tentaram o suicídio e conseguiram. E eu acho que o grande charme desse livro aqui, pelo menos pra mim, foi a forma como a história é narrada. A gente em momento nenhum se aproxima das meninas, porque o narrador é um narrador em primeira pessoa, só que ele não é um narrador comum, ele é um narrador e é um grupo de meninos. A gente fica sabendo logo de cara que as meninas Lisbon eram muito reservadas entre elas, principalmente pela forma como a família agia. O pai era professor da escola que elas estudavam, era professor de matemática, se eu não me engano, e a mãe era muito religiosa, ficava em casa, e eles tratavam as meninas na rédea curta, não deixavam elas fazer praticamente nada, e elas viviam muito presas dentro de casa, da escola pra casa, de casa pra escola. Elas acabavam interagindo muito pouco com o mundo. E esses meninos, esse grupo de meninos que narra a história, eles eram muito obcecados por as meninas Lisbon, até pelo mistério que carregavam. Ninguém conseguia entrar na casa dos Lisbon e as meninas eram muito bonitas, eles queriam interagir mais com elas e não conseguiam. E o livro é construído como se fosse um grande documentário sobre a família Lisbon, assim, não uma coisa que fosse ser mostrada para um grande público, mas é porque ele é todo construído a partir de entrevistas de pessoas que interagiram com a família Lisbon. Esses meninos que narram a história, mesmo depois de adultos, eles continuam obcecados pelas Lisbon. E eles estão imersos naquele assunto, eles têm objetos que pertenceram àquelas meninas, eles escolheram depoimentos sobre elas e eles constroem um panorama geral do que foi a vida delas até o suicídio. E esse é o ponto mais legal, assim. Além de entender as meninas, a gente também tem que entender a obsessão que esses garotos têm por ela, mesmo depois de já terem crescido. Eles constroem tipo um memorial das meninas Lisbon e a gente fica meio sem entender o porquê daquilo, qual que é o grau de obsessão que eles têm com toda a história. E é muito legal ver esses dois pontos, tanto a construção das meninas quanto a construção dos meninos aí. E o livro me surpreendeu em alguns pontos de roteiro também, que eu achei que ia seguir por um lado e acabou seguindo por outro completamente diferente. A gente tem um primeiro suicídio, que é da Cecília, que é a menina mais nova. Ela tenta uma primeira vez, não consegue, tenta a segunda e consegue. E a partir daí eu achei que o livro ia descrevendo um suicídio de cada vez, que essa família ia tendo uma decadência gradual, uma menina de cada vez. Mas não, a partir do momento que a Cecília morre, a família inteira se fecha. Na verdade, a mãe e o pai acabam fechando as meninas dentro de casa e elas começam a cair no estágio de depressão, assim. Mas até esse ponto aí tá tranquilo, a vida delas tá bem normal, elas estão indo pra escola, tudo tranquilo, até o momento que tem um baile e acontece uma coisa nesse baile, que eu não vou contar o que é, mas acontece uma coisa nesse baile que faz com que as meninas realmente fiquem presas dentro de casa e não saiam nunca mais. A mãe e o pai começam a controlar muito mais essas meninas e elas não tenham vida mesmo. Elas começam a entrar no estado assim, catatônico mesmo, elas estão vivendo aquela vidinha delas mesmo sem poder saber. E a gente vê a influência que a família tem nessas meninas nessa cena do baile, que é a primeira e única cena que a gente vê elas livres completamente das amarras da família. E elas são meninas completamente normais, elas são adoráveis, cada uma em sua peculiaridade, embora o livro não trate elas individualmente. Tem só uma aqui que é tratada individual, que é a Lux, as outras são as meninas Lisbon. E isso também tem muito a ver com a obsessão que os meninos tinham por elas. Como é narrado em primeira pessoa por eles tratam elas como um conjunto de pessoas que acabaram se suicidando juntas. Então as meninas Lisbon, elas se mostram de fato no baile, elas se divertem, elas cantam, elas dançam, e quando acontece a reclusão delas, cai de fato, cai a motivação delas de continuar vivendo, cai a forma como elas interagem com o mundo. O livro é muito bom em mostrar isso, mostrar a decadência toda a partir da figura das meninas e a partir do cenário também. A casa vai começando a se deteriorar a partir do momento que elas começam a ficar mais presas, a partir do momento que a morte da Cecília começa a interferir muito mais na vida da família. E essa história das meninas, aliada com a narração em primeira pessoa, faz com que o livro não tenha muitas explicações. A gente não fica preso a várias motivações de por que as meninas suicidaram. Não, simplesmente elas suicidaram e é isso que o livro vai contar. Ele não vai ficar fazendo firulas em cima disso, não vai ficar enfeitando a situação como um todo, ele vai simplesmente contar como elas suicidaram. Isso é uma grande vantagem para compor o final do livro, porque quando todas as meninas tentam suicidar, as 4 que restaram, uma acaba não conseguindo e os pais já aceitam naturalmente que ela vai suicidar alguma hora, e é o que ela acaba fazendo, ela acaba morrendo depois de um tempinho. O suicídio aqui é visto como uma consequência natural de todas as ações que foram feitas ao longo do livro, a partir do momento da morte da Cecília. E aqui lembra um bocado o pensamento do Durkheim, né, o filósofo
filósofo Durkheim sobre as correntes suicidógenas, que segundo ele, de uma definição bem simples que eu vou fazer aqui agora, que são estímulos que atuam para que indivíduos suicidem de maneiras semelhantes, por motivos semelhantes. Essa corrente suicidógena tem várias possíveis explicações e uma delas é a explicação egoísta, que tem a ver com toda a integração social das pessoas que tentam o suicídio. Então muito disso talvez pode ser explicado por esse pensamento do Durkheim. A forma como as meninas suicidam aqui também dá pra usar muito o pensamento do Durkheim no meio aqui. Só que igual eu falei, o livro não se prende a isso. Ele é uma história simples que faz a gente ficar pensando bastante depois o porquê dela ter acontecido. Além disso, a decadência da família Lisbon coincide muito com a decadência do subúrbio norte-americano. Quando começa o livro, eles são um ponto que destoa de tudo ali, de pessoas que estão tentando viver uma vidinha normal, vivendo aquelas aparências de uma vidinha normal, quando todo mundo sabe que todo mundo tem problemas, eles tentam ostentar uma coisa normal e a família Lisbon escancara esses problemas. Uma cena bem clássica aqui do livro é a destruição dos olmos da rua. O olmo é o tipo de árvore, né, e eles passam a ter uma doença. E a Cecília gostava muito do olmo que tinha na casa dela. E a partir do momento que esses olmos são destruídos, a gente começa a ver a família Lisbon também sendo destruída e o subúrbio sendo levado junto com eles. Então é uma comparação muito legal que pode ser feita entre a família e a decadência do subúrbio americano, que também é possível de ser feita a partir da leitura. Eu acho que para finalizar falando do livro em si, eu queria destacar uma cena em específica, que é quando os meninos, o grupo de meninos que narra a história, consegue de fato entrar em contato com as meninas Lisbon. Eles ligam pra casa delas e quando elas atendem, eles começam a botar música pra tocar. E as meninas percebem também essa jogada e botam música de volta. E essa cena é muito bonita, eles descrevem a situação inteira através de músicas. E a gente entende muito do que as meninas Lisbon estão sofrendo por causa dessa música, por causa da letra que é passada ali. Eles escolhem a dedo cada uma das músicas que é mostrada e isso descreve muito a situação do livro como um todo. Essa cena é belíssima, acho que é uma das mais bonitas do livro inteiro. Eu fiquei com um sorriso de orelha a orelha quando eu terminei de ler. E pra finalizar esse vídeo aqui como um todo, não dá pra deixar de falar do filme de 1999, dirigido pela Sofia Coppola. Na minha opinião, eu achei uma bela adaptação dessa obra aqui. Ele consegue passar a melancolia que é trabalhada no livro inteiro. Isso muito graças à fotografia, ao design de ambientes, que a gente começa a ver o ambiente se deteriorando com o passar do tempo, a fotografia vai mudando um pouco também com o passar do tempo. O filme eu achei uma boa adaptação, mas o livro, né, igual eu falei, ele ganha pela narrativa dos moleques. No filme também tem a narrativa deles, mas o livro ganha muito mais porque é uma forma diferente de ser feita. Então acho que só por esses pontos que eu falei aqui, eu acho que é um livro que vale muito a pena ser lido. Ele me encantou demais, foi um dos melhores livros que eu li durante a viagem. Só não foi o melhor porque eu li Febre de Bola, e Febre de Bola, puta que pariu naquele livro. Vai ter vídeo aqui no canal também falando sobre ele, mas esse livro aqui foi um dos que me encantou demais nesse ano de 2015. Espero que vocês gostem dele também. Então é isso, faça as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu o livro do Jeff Eugenides? Se já assistiu o filme da Sofia Coppola? Comenta aqui comigo pra gente poder conversar sobre ele, conversar sobre esses conceitos do suicídio das meninas, o que aconteceu de fato. Vamos conversar aqui nos comentários, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.